Vamos lá. Um, dois, Cara. três. Opa, pera. Aí deu aqui. Um, dois, três e. Oi, gente. Aqui é o Alão Emura, do Thunder Wave. Hoje nós temos uma entrevista super legal com a Cláudia. Ela vai falar a respeito de um documentário que está sendo feito. Ela que vai dar qual que é o nome. E, por favor, Cláudia, se apresente e fale a respeito do... Nossa, eu não consigo falar. É dos cientistas brasileiros. Eu assisti, eu acabei de falar para você agora, achei fantástico, mas deixa eu parar de puxar a sardinha. E, por favor. É, boa tarde, né? Meu nome é Cláudia Santos, eu sou a showrunner e autora e também dirigi alguns episódios da série Cientistas Brasileiros entre os Melhores do Mundo. E é uma série que a gente conseguiu pegar 13 cientistas, selecionar 13 cientistas entre os melhores do mundo, mas o Brasil tem hoje mais de 500 cientistas entre os melhores do mundo, com ciência de ponta. E agora nossa série está sendo... Fizemos uma concorrência muito grande ganhamos do Chico Buarque, Milton Nascimento, e agora a gente é finalista para a melhor série do ano, 2021. Então, mesmo que a gente não ganhe, eu já estou super satisfeita, porque eu estou concorrendo com a Anitta para a melhor série do mundo. Então, eu acho meio difícil que eu ganhe. Mas tudo bem, né? A gente já está satisfeita. Nossa, você até falou, né, com a Anitta. E o que eu acho, assim, fenomenal é que dizem que o Brasil não tem cultura de ciências, que o Brasil é um povo que só cai no samba e no futebol. E agora, né, pela série e tudo mais, a gente percebe que é o contrário, né? Nós temos, assim, como você falou agora, eu até perguntar qual é onde você teria esse número de cientistas, você acabou de falar, né, mais de 500. Isso é para deixar qualquer pessoa com um sorriso no rosto. Como é que é a sua visão, né, de ter começado esse trabalho, o pré, né, da produção, a produção, e agora chegar a concorrer com a Anitta? Então, a história começou, eu estudei nos Estados Unidos, e aí eu fui contratada pelo maior centro de ciência dos Estados Unidos, que chama Cornell University. E quando eu estava fazendo uns trabalhos de vídeo lá, de audiovisual em Cornell, e eu percebi, eu achei que eu ia estar lidando só com americanos. E nas ciências de ponta, os PhDs, os chefes de departamentos, muito brasileiro. Falei, mas eu nem sabia que tinha que brasileiro assim, capaz desse jeito, porque para estar em Cornell, né, para estar na NASA, para estar em Cornell, é porque é muito bom. Aí eu comecei a entender a vida deles, eu fiquei 3 anos em Cornell. Eu comecei a conviver, a gente vivia na mesma área, na mesma, chama quarter, na mesma área mesmo, dividia parede de casa, então você começa a entender, e aí eles foram me falando, vocês não têm ideia como o Brasil produz uma ciência de ponta, fenomenal, o Brasil só não tem um investimento maciço em grana, porque cabeças estão lá, e tem muitas cabeças. Aí veio a ideia, eu vou para o Brasil, quando eu for para o Brasil, eu vou fazer um projeto sobre os cientistas brasileiros. Foi difícil achar 13 cientistas, porque a série era só 13 cientistas na primeira temporada. Achar esses 13 cientistas, como é que eu vou selecionar? Tem 500 que são os melhores do mundo. Como que a gente seleciona? E aí chegamos. Espero que tenhamos mais temporadas. Mais ou menos, você já até soltou um spoiler, né, para uma segunda temporada. Eu achei, assim, muito legal, né, porque quando você fala, né, de uma série nesse sentido, ela parece que você vai assistir algo, assim, tipo TV Cultura, onde você vai ter toda uma explicação, assim, você pega por exemplo, das células-troncos, né? Eu gostei muito desse episódio das células-troncos. E aí parece que você vai ter só uma parte científica onde você não vai entender nada. E o que eu achei muito legal é que você faz uma separação. Você tem o acontecimento, que é você já entra com empatia com o personagem, porque, vou soltar um spoiler, ele pode ficar cego. E aí ela pergunta, mas já fez a respeito? Ah, não, está sendo feito pesquisa ainda com células-troncos, e depois ele vai progredindo a série com uma apresentação, tudo mais. Por que trabalhar nesse formato? É, uma coisa, eu fiz trabalhos lá em Cornell, e aí eu fiz trabalhos de cientista para cientistas. Eu falei, mas assim, cientista sabe ler, né? Cientista sabe ler aquelas coisas chatas que são publicações científicas, que eu aprendi a ler essas publicações científicas, mas são maçantes, são difíceis de ler, tem muito dado. Eu não quero fazer isso.
Eu quero mostrar para a população brasileira, para quem não sabe ler, para quem não gosta de ler, para quem acha chatíssimo ler publicação científica, que é difícil mesmo, é chato. Eu quero mostrar como que a ciência influi no dia a dia. Influi no dia a dia de todos os nós. E aí, eu fui pegar dos elementos das seleções que a gente fez, foram o que é pertinente para o brasileiro, para um morador de rua, por exemplo, para qualquer um que veja na televisão e entenda, assim, para o brasileiro em geral, para quem tem muita informação, muito acesso à cultura e para quem não tem. Então, a gente pegou esse formato ficcionado. Além disso, minha área é ficção, então eu gosto muito da ficção. Eu acho que a ficção, ela te leva a emoções e a empatias, como você disse, que o documentário ou o jornalismo não leva. Eu acho que quem consegue isso é a animação, os jogos e a ficção. Exato. Vou até fazer um comparativo, né, com Cosmos, né? Nós temos os dois, né, Cosmos, de Carl Sagan e do Neil deGrasse Tyson. São duas ótimas jornadas. Eu cresci assistindo Cosmos, né, do Carl Sagan. Gostei muito das duas novas temporadas, mas só que, na minha opinião, eles acabam se perdendo no aspecto, porque eles são um grande show. Visual, lindo, você entende a explicação. Só que ele não tem isso que você acabou de falar. Como é que eu aplico no meu dia a dia? Como é que isso influi na minha família? E aí entra, não vou falar qual é o episódio, que é um dos meninos, né? Que é o Vitor, que ele não tem o pai, que ele perdeu o pai e ele tá com a mãe. E aí tem uns conflitos internos, tudo mais. Como é que foi esse roteiro? Como é que foi pensado episódio por episódio? Vocês pensaram nas questões científicas e colocar essas partes, né, de dramas familiares, ou ele acabou surgindo? Como é que foi feito isso? O que a gente fez, eu tenho uma equipe de roteiristas. Então, tem a roteirista-chefe, que chama Pamela Boscher, e tem uma equipe, foram 6 ou 7 roteiristas. No total foram 7, além da Pamela Boscher e eu. E aí a gente, nós não somos cientistas, então nós tínhamos que estudar muito e os departamentos de ciências nos ajudaram a entender, porque muita da ciência é muito complexa, eles nos ajudaram, eu tenho que agradecer a todos eles, se a gente não entendia, a gente voltava e falava, o que significa isso? Eles respondiam, e a gente lia, e os roteiristas, que são muito criativos, a gente sentava numa mesa, né? No, e, e vamos lá, brainstorming. O que a gente vai falar? O que é importante? Como que isso daqui entra na vida do brasileiro? Como que entra na vida de qualquer pessoa? E aí a gente criava as histórias pertinentes ao que estava sendo feito. Como geralmente um cientista faz mais de uma ciência, a gente pegava uma história que fosse de maior pertinência para a população. Então, vou dar um exemplo. O Dr. Frederico Garcia, ele faz várias pesquisas, mas ele faz uma pesquisa que é de grande importância, que é a vacina contra o vício da coca e o vício do crack. Essa vacina já está sendo testada, já está sendo utilizada, já está na fase clínica, e muitas pessoas já se beneficiam dessa vacina. A série foi feita há 2 anos atrás, então nesses 2 anos ele já avançou muito. Muita gente já foi tratada pela essa vacina, e só tem no Brasil. Não tem nenhum lugar do mundo que tenha vacina contra a coca e o crack. Um dos episódios assim que eu acho mais emotivos é esse, que a gente fez uma ficção de extrema importância para as pessoas, elas se identificam e elas pedem muito, assim, eu quero rever esse episódio, como é que eu faço? Esse episódio toca muito. Tem 2 episódios que tocam muito. Tem esse, na verdade são 3. Tem o da doutora Elza, que a doutora Elza faz o trabalho que é com mulheres abusadas, que apanham ou dos maridos ou dos filhos. Só que ela não acusa o homem, ela trata o homem, porque ela acha que o homem também é vítima. Ele é vítima da sociedade. A violência vem nele porque ele tem que pegar um ônibus, o patrão está pressionando, ele tem que pagar um gás que é caro, a gasolina está super cara, ele não consegue. Aí ele estoura, e ao invés dele brigar com ele mesmo, ele bate na mulher. Então ela trata a mulher
e ela trata a família, um trabalho gratuito. É fenomenal esse trabalho. Esse daí teve uma repercussão muito boa, porque muitas mulheres falam, eu quero. E aí ela falou, minha fila aqui antes tinha 300 mulheres, agora tem 1.500. Porque todo mundo queria fazer esse tratamento. E as mulheres vão, levam os namorados, levam os maridos, levam os filhos. É um trabalho fenomenal e gratuito. O mais legal é que é gratuito. Esse teve muita busca, esse método dela, e ela até ajuda as mulheres que não têm dinheiro, é fenomenal o trabalho dela. E o outro é a única, se a pessoa, por exemplo, hoje quer se matar, vai no psiquiatra e fala assim, eu vou tentar pular do 15º andar. Ela vai no psiquiatra, o psiquiatra dá um remédio dela, o único remédio que tem no mercado hoje para diminuir esse impulso do suicídio, demora 2 semanas para efeito. Quer dizer, em 2 semanas eu me mato. Se eu quero me matar, em 2 semanas eu já planejei, já tem todos os aspectos e não tenho nada que me contenha. O Dr. Humberto Correia desenvolveu a única pílula que você vai ao psiquiatra, ou você tem essa pílula em casa, porque você tem esses impulsos de se matar, em 4 horas ele faz efeito. Então, o que você precisa é ser resguardado por 4 horas. A pílula faz efeito em 4 horas. Olha quantas pessoas se beneficiam dessa pílula. Já está pronta, está pronto de ser lançada no mercado. Só tem no Brasil, feita por Você um está falando brasileiro. você está falando de assuntos polêmicos, né? Por exemplo, eu ainda não tinha visto nenhum trabalho, nenhuma série, nenhum local onde trabalhe masculinidades, porque nós sempre colocamos, né, as séries, o homem ele sendo violento, com todos os problemas que ele tem, que são desde a infância, né, dessa parte da separação, o homem não chora, seja homem, só usa, rosa não é coisa para menino, honra a sua calça, e eu sempre digo, né, a pessoa fala, honre sua calça, nossa calça é mais importante do que você, e toda a sua identidade, ela vai sendo jogada para trás, e depois, como é que você solta essas emoções? Ele não sabe, e então ele acaba soltando na violência. Essa outra questão de suicídios também é interessante, porque quando ela é tratada de maneira leve. Como é que foi trazer esses assuntos tão polêmicos e você conseguir vendê-los na sua série? Olha, e a gente levou um assunto mais polêmico ainda, porque nessa pesquisa do Dr. Humberto, ele descobriu que três classes, vamos dizer, se suicidam mais. Primeiro são os militares, segundo são os médicos e terceiro as mulheres grávidas a partir do 4º mês. Então, todos os três é muito polêmico. Então, você não é o cara que é o craqueiro que vai se matar. Não, são esses três que se matam mais. Por uma série de razões. Então, a gente pegou um desses elementos, a gente pegou um fato que ele nos falou. Ele falou, sabe essa coisa de depressão pós-parto? Não existe. Depressão começa a partir do 4º mês, não é pós-parto. Aí ela vai progredindo, depois do parto, ela tem um aumento, um pico. Mas a depressão começa antes. E que aí depois também vai na mesma linha dos dogmas, né? Nem toda mulher quer ter filho. E nem toda mulher, na hora que você começa a ver seu corpo se transformar, quer aquele corpo. Além do que tem um imbalance, né? Tem um desequilíbrio hormonal que faz com que a mulher, muitas vezes, e mais vezes do que a gente imagina, rejeite. E aí eu fui entrevistar várias mulheres. Fui entrevistar minha maquiadora, mulher que corta cabelo. E elas foram me falando assim, eu odiei minha filha até os 3 anos de idade. Isso eu ouvia das pessoas. Eu não suportava. E, assim, era tudo em off, então eu recebi muito. Eu queria saber se era verdade isso, né? A gente tem que testar as informações. Eu e a nossa equipe. A gente testava. Muitas mulheres, e uma porcentagem grande, não tem esse amor que é criado de amor materno. Isso é quase que uma ficção. E como é que você fala para as pessoas hoje, né? Por que elas devem assistir a sua série? Eu acho assim que a ciência brasileira, a ciência é algo muito importante, que se não fosse a ciência, a gente ainda estaria como a gente estava um ano atrás, né? Dentro de casa, sem poder fazer nada. Foi a ciência que desenvolveu, em um ano, uma vacina que já vacinou 6 bilhões de pessoas. Em um ano. Isso nunca aconteceu na história da humanidade.
E vamos agradecer a ciência, que se não fosse ela, a gente ia estar ou íamos morrer muito mais, já morreu quase 1 milhão de pessoas, né? Mais de 1 milhão de pessoas, na verdade. Iríamos morrer muito mais, teríamos uma vida muito mais cerceada e sem saber quando ia ser a cura. É a ciência, vamos valorizar a ciência. Eu acho que o lema é esse, vamos valorizar a ciência cada vez mais. E o Brasil produz uma ciência excelente, é uma super ciência. Imagina com um pouco mais, se tivesse o dinheiro que tem o futebol, a gente seria o melhor do mundo. Só coloca um pouco do dinheiro do futebol dentro da ciência. É verdade. E onde que eu consigo assistir? Como é que eu faço para entrar em contato com você? Como é que os nossos visitantes podem fazer, os leitores, quem estiver assistindo? Existe uma Netflix que chama Loki, é L-O-O-K-E, ele está na Loki. Que eu saiba, por enquanto é só isso. E agora, no dia 28 de novembro, a gente concorre à melhor série do ano. Então eu espero que concorrer já é bom, se ganhar seria muito melhor. E vamos torcer para que ganhe, né? E que venha outra temporada, porque eu acho, poxa, mais de 500 cientistas brasileiros, eu acho que tem muito assunto, temos, assim, cotidianos, assim, a mais para serem discutidos. Eu agradeço muito por esse bate-papo, né? Foi importante saber como é que a visão do Brasil em ciências é tão importante lá fora e que nós temos, assim, pessoas aqui dentro que estão trabalhando diariamente para isso tudo, né? E o que você gostaria mais de deixar para o pessoal que está assistindo? Bom, eu quero te agradecer, muito obrigado pelo convite e eu espero voltar com outros projetos sobre ciência, o mais rápido possível. E viva Por o favor, Brasil! viva mesmo! Muito obrigado. Aqui foi o Obrigada. Alan Emura. Foi o Alan Emura para o Thunder Wave. Gente, muito obrigado e até a próxima. Abraço!